Deus não coloca nada à toa no nosso caminho. Tem sempre um propósito por trás de cada fase, cada situação, cada pessoa, cada experiência difícil. Deus sabe de todas as coisas. Dói, ensina, passa, e coisas boas acontecem. Quanto mais você confiar em Deus, quanto mais você acreditar no que o Senhor tem para você, mais você será feliz. Confia no que eu estou dizendo. Esse vídeo não está aparecendo à toa para você. Só vive o propósito quem suporta o processo. Aguente firme. Deus está com você. Essa tempestade vai passar. Continuem firmes e lutando, e quando menos você esperar,